expressão, não se preocupem em decorar, memorizar essa expressão, ela estará na prova. Mas se preocupem em entender cada personagem que aparece nessa expressão. Porque a linha é o elemento do circuito infinitesimal, é vetor posição do ponto, R' é o vetor posição do elemento genérico e a corrente estacionária. Esse I pode pular fora da integral, que é uma corrente estacionária. E aí é com R' e é só alterar com o vetor. Maravilha. Então essa foi a chamada lei de Biot-Savart. E aí nós fizemos exemplos. Não irei refazê-los aqui, só vou botar o resultado. O primeiro deles foi fio infinito. Já falei para vocês que fio infinito significa um fio muito longo que se fecha lá no infinito. Se eu estou falando de corrente estacionária, esse circuito tem que fechar em algum lugar. Nesse caso, escolhendo o eixo Z ao longo do fio, num ponto P qualquer do espaço, nós calculamos essa integral. Os elementos da L' aqui eram os DZ', Z chapéu. O R, num ponto de espaço qualquer, nós expressamos os termos da base cilíndrica, porque tem simetria axial, então foi conveniente usar a base cilíndrica. E chegamos nessa expressão D, de um ponto qualquer do espaço, exceto no fio, porque no fio o campo não está definido, Φ0 e sobre 2π por Φ chapéu. Então essa foi a primeira expressão que nós obtivemos calculando explicitamente a lei de Biot-Savart para o campo magnético. E isso significa que o campo, as linhas de campo são coisas assim. As linhas de campo são círculos centrados sempre no fio, num plano perpendicular ao fio e com esse sentido que está aqui. Então, as linhas são circulares. As linhas do campo fio. Então, esse foi o primeiro campo que nós calculamos. Gente, isso que está aqui tem que saber para a prova, tá certo? Isso aqui eu não vou colocar em formulário. Eu posso fazer uma pergunta envolvendo fios que vocês precisem saber disso. Quem não lembrar, pega e calcula novamente. É muito simples. Vocês vão ver que tem muitas maneiras de calcular esse campo, que são mais simples do que fazer Biot-Savart, mas tem que saber o campo de um fio. Entendeu? Então eu posso criar uma questão, o objetivo não é nem o cara calcule o campo do fio, mas envolve o campo do fio para ver se ele entende alguma outra coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu posso botar um fio no eixo Z, ao longo do eixo Z, dizer que ele flui uma corrente estacionária, por exemplo, para cima, e aí eu posso pegar no plano YZ, colocar uma partícula carregada com velocidade. Eu dou a velocidade da partícula, por exemplo, paralela ao eixo X ou ao eixo Y, e posso perguntar qual é a força sobre ela, ou qual a direção e o sentido da força. Como força sobre carga em movimento é QV vetorial B, vocês precisam saber o B. Essa é uma questão que eu estaria querendo cobrar, se vocês sabem a força. De lambuja aí eu cobrei, se vocês sabiam um pouco desse campo, mas só para ilustrar o que eu estou falando. Eu posso exigir o conhecimento dessa forma para cobrar uma outra coisa. Okay? Bom, o nosso segundo exemplo foi uma espira circular. Bom, foi calcular o campo de uma espira circular de corrente ao longo do eixo de simetria dessa espira. Então, eu tinha aqui uma espira por onde flui uma corrente estacionária I. Essa espira tem raio R. Esse eixo aqui é o eixo OZ, que é o eixo que está aqui, e aqui é um ponto P de coordenadas cartesianas 0, 0, 0. Nós calculamos
essa integral explicitamente. O dl' aqui é um carinha que é tangente aqui ao fio, então ele está na direção de que vetor da base cilíndrica? O dl' do rho chapéuzinho, φ chapéuzinho ou z chapéu? Z? Esse cara aqui está na direção Z? Não. Foi? Φ, do φ chapéu, ok? Então nós fizemos isso. Aí tem o vetor posição que vai para o elemento genérico, tem o vetor posição que vai para o ponto, que é o R, o outro é o R', tem o R menos R', colocamos lá em cima, efetuamos os produtos vetoriais. Para isso vocês têm que saber operar bem com o produto vetorial, principalmente entre os elementos de uma base, seja ela cartesiana, esférica ou cilíndrica. Calculamos a integral e chegamos a uma expressão. E essa expressão foi dada, deixa eu apagar aqui. Foi dada, isso está aqui, ó. I0 I R2 C chapéu sobre 2 C2 mais R2 elevado a 3 vezes. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí quando eu estiver escrevendo. Isso a gente fez a conta e chegou nisso. Foi no final da aula passada, praticamente. Então estou retomando daqui. Então esse é o campo gerado por uma espira de corrente ao longo do eixo, qualquer ponto do eixo. Pois bem, reparem que tanto num ponto, no semi-eixo positivo, quanto no semi-eixo negativo, o campo dessa espira, cuja corrente está assim, aponta para cima. Mesmo no ponto lá embaixo, o campo aponta para cima. Eu me lembro que eu terminei a aula pedindo para vocês analisarem num caso particular que era para C2 muito maior do que R2, ou seja, bem distante da espira, certo? Vocês lembram quando a gente estava discutindo formas aproximadas para o campo eletrostático de uma distribuição localizada de cargas? O que a gente fazia? Nós ficávamos distantes daquela distribuição, como ela era localizada, era bem natural para quem estivesse bem longe considerava uma primeira aproximação como um objeto multiforme com toda a carga concentrada naquele ponto. Isso era a primeira aproximação. Só que muitas vezes aquela distribuição era neutra. E isso então não era uma boa aproximação. Era uma aproximação muito rudimentar, dizia que o campo era zero. Então a gente pegava a aproximação seguinte. No fundo, isso era uma expansão de Taylor, era uma expansão em série de potências, basicamente onde a potência, o parâmetro em relação ao qual a gente expandia, era uma razão entre alguma dimensão da distribuição e a distância até o ponto, que é esse cara que é o cara pequenininho. E o termo seguinte era chamado de termo de dipolo elétrico. Se ele zerasse, isso poderia acontecer também. A gente seguiria e teria um outro termo, mais complicado um pouco, que tem o nome de quadrupolo elétrico. Se o quadrupolo zerasse, vocês poderiam seguir adiante e apareceria um outro termo. Isso é uma expansão em série de Taylor, tem infinitos termos. E seria o octopolo, e assim vocês têm uma expansão em multipolo. Pois bem, para o campo magnético, a gente tem uma expressão, um procedimento totalmente análogo. Se nós tivermos correntes localizadas no espaço, nós podemos ficar bem longe e perguntar qual é a expressão aproximada para o campo daquela distribuição de correntes aqui. A gente já sabe que não vai ter termo de monopolo. E a gente já comentou que eles não são encontrados na natureza e tudo mais. Então, o primeiro termo que aparecer no mundo vai ser encarado como um termo chamado termo de dipolo. E é o que se faz. Só que a conta é um pouquinho mais complicada por conta desses produtos vetoriais do que o caso do eletrostático. Então, a gente pode pegar, por exemplo, esse problema da espira e analisar ao longo de um eixo, e não ficar numa posição genérica, como nós fizemos com o dipolo elétrico. Quem quiser fazer, pode fazer. Eu vou passar para vocês um artigo de um aluno nosso lá da iniciação científica que
na iniciação científica dele, ele fez essa conta de uma maneira que seria, vamos dizer assim, didática, que não se encontra nos livros. E ainda assim é uma continha mais longa um pouco. Só para vocês terem a conta de como você chega na expressão genérica do dipolo magnético. No elétrico nós fizemos, no magnético eu vou deixar como exercício, não para a prova, mas para os curiosos que quiserem ler, podem ler esse artigo. O que eu vou fazer aqui é pegar uma distribuição localizada de corrente particular, a saber, uma espira circular de corrente. E vou pegar um ponto de espaço bem distante da espira, porém um ponto particular também, a saber, ao longo do eixo de simetria da espira. Então vamos fazer isso. Isso significa olhar para essa expressão e dizer que esse cara é muito maior do que esse. Do jeito que está escrito isso, é muito fácil. Eu poderia botar esse cara em evidência, expandir quem está lá, mas basicamente é pegar o primeiro termo, que é falar, esse cara é desprezível em relação a esse. Ataca esse cara, tá certo? E aí a gente tem Z2 elevado a 3 meios. Isso vai dar módulo de Z ao cubo. Então, nós temos o seguinte, nessa aproximação, o meu campo magnético em um ponto do eixo, ele é aproximadamente, I0 e R2, Z chapéu sobre 2 módulo de Z ao cubo. Eu deixei esse espaço aí, porque eu vou, utilizando aqui a teoria das cores, eu vou multiplicar. Pedro, vamos lá, botei a bola aqui no pênalti para você bater. O que você faria aqui? O que você colocaria aqui nesse espaço branco? Para aparecer algo bem bacana. O que está pedindo para aparecer aqui em cima? Lembre-se que eu tenho uma espira circular de raio R, cuja área vale quanto? E R ao quadrado. Pronto, agora eu volto para a pergunta. Então, o que eu faço aqui? Multiplico por π e divido por π para não alterar a expressão. Por que eu fiz isso? Eu fiz seguindo o sexto roteiro. E isso aqui é a área dessa espira. É a área A. Eu vou escrever como A. I vezes A vezes M chapéu. Lembre-se que M chapéu é perpendicular a essa superfície daqui, cuja borda é aquela circunferência. Ok? Então, I vezes A vezes o M chapéu, a gente já definiu na aula passada, ou talvez até na retrasada, como sendo quem? O momento de dipolo dessas distribuições. Na verdade, aqui nós poderíamos ter usado essa expressão para chegar no momento de dipolo de espira. Imagine que eu não tivesse falado de momento de dipolo magnético quando eu calculei o torque. Foi calculando o torque que eu falei do momento magnético. Imagine que eu não tivesse dado aquela aula e tivesse chegado nessa expressão e aqui tivesse feito essa aproximação. Aqui vocês teriam dito, caramba, isso é totalmente análogo ao caso do campo elétrico quando a distribuição é nula. Primeiro termo é o dipolo elétrico. Aqui cai com um cubo da distância. Aqui é a mesma coisa. Está caindo com um cubo da distância, eu vou chamar esse cara de termo de dipolo magnético. E aí vocês identificariam essa expressão como sendo um momento de dipolo magnético que eu usei, que eu denotei pela letra E em si, tá certo? No entanto, como nós já havíamos definido o momento de dipolo magnético do espira, aqui nesse momento, nós apenas identificaríamos esse momento de dipolo magnético. Então, daqui para cá, eu vou identificando M igual a I, A, M chapéu. Fazendo essa identificação, a gente tem essa expressão aqui em cima, fica escrita como I0 M sobre 2π módulo de Z ao cubo. Isso aqui é a contribuição para o campo total do termo de dipolo magnético.
dipolo magnético, o momento de dipolo magnético é esse cara daqui, ok? Bom, deixa eu falar mais coisas sobre espira e sobre termo de dipolo. Fala. Aí você pode só identificar isso porque você viu que o C, chapéu, é equivalente ao chapéu. O Z chapéu, nesse exemplo particular, ele é o N chapéu. Eu vou botar aqui uns resultados um pouco mais gerais, mas todos eles vocês podem demonstrar. Na verdade, todos esses resultados estão demonstrados nesse artigo que eu vou passar para vocês. Eu vou passar um artigo em PDF, mas eu não vou cobrar essas demonstrações que estão no artigo. Eu vou cobrar é que vocês saibam esses campos, saibam qual é o momento de dipolo magnético de uma espira plana, não precisa ser circular. Quando eu defini o momento de dipolo magnético, inclusive eu trabalhei com uma espira que era o quê? Era retangular. Lembra? Eu falei do torque, depois falei que no livro de Moisés tinha torque com a espira circular, com a espira retangular girada em relação ao campo, e eu disse que o resultado era geral. Então, para uma espira plana, seja ela circular, quadrada, retangular, triangular, não importa, o momento de dipolo magnético é I vezes a área vezes o N chapéu. O N chapéu definido colocando os indicadores no sentido da corrente e o polegar te dando a orientação daquela superfície. Então isso é geral. Agora, demonstrar isso é que eu fiz num caso particular, usando o torque e agora tomando esse caso particular de grande distância. Mas é importante também saber o que eu vou comentar aqui agora. Então eu vou colocar como comentário. Então, comentário número 1. Uma espira pode se mostrar isso daqui. Pode se mostrar que, no caso de uma espira, de corrente como essa daí, então isso aqui é a espira de corrente, as linhas de campo magnético têm mais ou menos essa cara aqui, ó. Assim por diante. Reparem que no eixo, nós só calculamos o campo magnético, cujas linhas estão em azul, ao longo do eixo. E deu um Z chapéu. O que eu estou falando para vocês é que fora do eixo, essas linhas de campo têm essa cara que eu estou desenhando aqui. Se vocês repararem, para quem está bem distante dessa espira, essas linhas são aquelas linhas do dipolo, lembra? De fato, essa espira, quando você está muito distante dela, somente quando você está muito distante, ela se comporta como um dipolinho multiforme, um dipolinho magnético multiforme. Quando você está muito próximo, isso já não é verdade. Isso é análogo àquele sisteminha, ó, mais que, menos que. Para quem está bem distante, essas linhas de campo aqui são as linhas de campo com dipolinho multiforme. Mas para quem está por aqui, não. Você não está vendo esse cara como um dipolinho. Você está vendo duas cartas ali. Você até sabe o campo exato dessa configuração. Mas para quem está muito distante, isso se comporta como um dipolo multiforme. Agora, no caso em que esse mais e esse menos se aproximam indefinidamente e a carga vai para infinito, de tal maneira que o produto de Q pela distância permanece finito igual a P, a intensidade do momento de dipolo, então você chega no que seria o momento de dipolo multiforme, que seria um cara sem dimensão, mas que tem um momento de dipolo Q. E aí, qualquer que seja a distância dele, como ele é multiforme, é uma distância muito longa. Então, para um dipolo multiforme,
Vocês têm aquelas linhas de campo que a gente já desenhou, tá certo? E vale aquela expressão complicada que nós colocamos no quadro, que tem aquele 3 peixes na laré de chapéu e tudo mais. Mas se vocês têm só uma carga mais e menos, elas só se comportam como dipolo uniforme para quem está bem longe. Da mesma maneira, uma espira de corrente infinita, ela, para quem está bem distante dela, para quem está bem distante, se comporta como um dipolo uniforme magnético. Mas para quem está próximo, não. E as linhas de campo são mais ou menos essas que eu desenhei, só que vocês têm que girar isso daqui. Tá? Existem linhas para cá também, para cá, então existem linhas, tem simetria em torno desse eixo. Bom, então vamos falar do conceito de dipolo multiforme magnético também. Vamos escrever a expressão do campo de um dipolo magnético multiforme em qualquer ponto do espaço. Só que eu vou escrever essa expressão fazendo uma analogia com a expressão do dipolo multiforme magnético. Eu não vou chegar na expressão como vocês chegaram do dipolo, do campo do dipolo magnético. Vou colocar e dizer, olha, pode se mostrar. Isso aí é elevado a menos 2 vezes o que está dentro. A elevado que está dentro é menos 1 também. Definir. Vai dar mais x elevado a menos 2. Magnético multiforme. Ele seria, por exemplo, vocês têm I, A, N chapéu. É como se vocês pegassem essa área, ela fosse a zero, esse I fosse a infinito. Quer dizer, você quer pegar essa espira e dizer assim, que é uma espira bem pequenininha, que se contrai um ponto. Se você não fizer nada com a corrente, quando esse A for a zero, você zera. Assim como o dipolo elétrico, aquele Q vezes D, se você pega o D e leva a zero e faz nada com a carga, no momento do dipolo vai a zero. Então a gente dizia que o D ia a zero, que o Q ia infinito, com esse produto finito. Aqui é a mesma coisa, você pega uma espirinha de corrente, contrai a área dela para um pontinho, isso está indo a zero. Mas diz que a corrente vai infinito, de tal maneira que esse produto I por A permaneça constante e vá para um valor que você vai chamar de N. Entendeu? Isso que seria o dipolo magnético multiforme. Então, nesse caso não é para assim, tem que dar o A vai para zero, o I vai para infinito, mas o I vezes A vai para um valor N infinito. Então esse seria o limite. Eu vou colocar a expressão do campo de um dipolo multiforme. Ela será obtida da seguinte maneira. Basta trocar aquela expressão do dipolo elétrico, 1 sobre 4 pi no zero, por essa nova constante que aparece no caso magnético. E trocar o momento de dipolo elétrico pelo momento de dipolo magnético. Eu não estou demonstrando, mas é bem razoável que isso aqui aconteça. Então acreditem, a expressão do campo do dipolo magnético multiforme é dada por isso que está aqui, ó. Mi 0 sobre 4 pi, que multiplica 3, abre parênteses, N escalar R chapéu, que multiplica R chapéu menos N, tudo isso dividido por N3. Então, essa expressão é a expressão do campo de um dipolo magnético multiforme. Essa expressão estará na prova, porque eu não quero que ninguém memorize, assim como eu não pedi que ninguém memorizasse, eu não exigi que ninguém memorizasse a expressão do campo elétrico de um dipolo multiforme. Porém, eu quero que vocês saibam operar com essa expressão. Por exemplo, acho que até é um problema da lista. Coloca um dipolinho multiforme na origem e coloca uma espira de corrente aqui. E aí eu pergunto qual é a força sobre esse fio, sobre a espira. E força vocês sabem como calcular. Tem corrente? Tem. Tem campo magnético
na região onde a espira se encontra? Tem. Esse campo é uniforme? Não, é um campo de dipolo magnético, não é uniforme. Então, em princípio, pode ter uma força resultante sobre essa espira de corrente. E a força é o quê? Integral de I dE vetorial V. Então, tem que pegar o dE da espirinha, multiplicar por I e fazer um produto vetorial com um B. Agora, é o B de quem? É o campo magnético criado por quem? Nesse caso, nesse exercício, por esse dipolo. Caramba, qual é esse campo magnético? É tudo isso aqui. Ah, é complicado esse exercício? Física tem alguma? 3% de física, 97% de conta. Não importa. Seria um exercício para o cara treinar os músculos cerebrais aí. Mas teria que pegar aqui o campo e colocá-lo na forma de fazer. Ou seja, eu quero que vocês saibam identificar quem é quem e até fazer alguma conta que simplifique e tal com essa expressão. Então, quem não entender alguma letra da expressão, levanta o braço, fala. Isso aí é com um ponto genérico qualquer. Teoricamente, se eu aplicasse aquele ponto ali, teria que dar a mesma coisa? Não entendi. Não, pelo seguinte, porque aqui, foi ótima pergunta, aqui é para um dipolo multiforme. Para um dipolo multiforme. O campo de uma espira, o campo exato de uma espira é super complicado. É só matemática. A gente só conseguiu calcular no eixo. Entendeu? E no eixo, por aqui, ele também não é igual a isso. Agora, porque uma espira não é um dipolo multiforme, mas ela se comporta como tal se você estiver muito distante dela. Então, realmente, essa expressão, ao longo do eixo, para Z muito maior que R, ela vai cair naquela que está lá. Entendeu? Isso acontece. Se você pega ao longo do eixo, esse cara é o Z chapéu, aqui é N vezes Z chapéu, então acaba ficando 3 menos 1, 2, esse cara vira lá o módulo do Z, tá certo? 3 menos 1, 2 cancela com esse 4, ficou I0 N sobre 2I Z3, módulo Z oculto. Então coincide. Mas essa expressão é um dipolo multiforme. E uma espira de corrente não é um dipolo multiforme. Se comporta como tal para distâncias bem grandes. Agora, é bem verdade também que a gente só calculou no eixo. Mas se eu perguntar um ponto fora do eixo, bem distante, aí você vai me dizer se comporta como essa expressão. Porque para quem está bem distante da espira, ela é como se fosse uma dipolinho multiforme. E o N dela seria o I vezes a A vezes o Z chapéu. Fala. Entendeu? E esse desenho tem a ver... Oi? Esse desenho aí, qual é o propósito? Esse desenho é o desenho das linhas, acreditem. Isso é muito complicado de fazer, mas é só matemática mesmo. Isso aqui é um desenho do campo real de uma espira. Então, isso não coincide dessa forma. Por quê? Porque uma espira não é um pontinho. Não é um dipolo multiforme. Entendeu? Essas linhas são as linhas do que seria o campo magnético de uma espira se você calculasse a integral do Biot-Savart, que está segundo quadro, para qualquer ponto do espaço. A gente só fez para pontos do eixo Z. Já foi chatinho fazer.